Oi, Boa tarde, Marcos. Boa tarde. pessoal, nós estamos começando a gravação de mais um programa, né? O Cred Assist Cast. É um programa de educação financeira, educação previdenciária, né? É um programa educativo da Cicobi Cred Assist, que é uma cooperativa de crédito aqui em São Carlos, que atende também as cidades de Dourado e Ribeirão Bonito. Nós estamos com esse processo de comunicação, né, por várias plataformas. Eu já peço desde já que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esse conteúdo, que você liga ali o sininho para receber as atualizações. Isso tudo é importante para levar o conteúdo de educação financeira para um número maior de pessoas. E esse programa aqui, ele não é datado, né? Quer dizer, quando você ouvir hoje ou ouvir daqui a um mês ou daqui a um ano, a ideia é que a gente possa dizer coisas que elas são conceituais, são coisas que vão valer tanto para agora, quando nós estamos gravando, quanto daqui, se você ouvir daqui a um ano ou 2 anos, esse conteúdo, a ideia é que ele possa continuar te ajudando. E uma cooperativa de crédito, ela tem uma missão muito legal, que é não só ser uma instituição financeira parceira ali do seu cooperado, mas também uma sociedade de pessoas, né, que se ajudam. E essas cooperativas, elas também se unem num grande sistema, que a gente chama de Cicobi, Sistema Cooperativo do Brasil. Então, assim, também as cooperativas, elas se juntam para poder viabilizar coisas maiores, coisas grandes. Do nosso lado aqui, a Cred Assist, ela é uma cooperativa aqui, como eu disse, sediada em São Carlos. Então, ela é uma cooperativa de pequeno porte, mas muito competente, né? E ela é muito competente porque também tem pessoas muito legais que trabalham com a gente, pessoal que é muito competente nas suas áreas de especialidade. E hoje eu estou trazendo 2 pessoas que são muito importantes para nós, tanto pelo serviço que fazem assim no dia a dia de atender os cooperados, mas também pelo conhecimento que foram reunindo ao longo do tempo, né? Muito curso, treinamento. Aí depois vai manjando daquele assunto, vai sabendo daquele assunto. E tem um tema que nós vamos tocar nele daqui a pouquinho, depois de apresentar as convidadas, que é muito preocupante, assim, né? O Brasil, as pessoas estão envelhecendo, no sentido de que as pessoas vivem mais anos de vida. Você vai lá nos anos 50, o Brasil era rural e as pessoas viviam, em média, 50 anos de idade. Não tenho os dados exatos, mas é dessa grandeza. Hoje nós estamos num país onde 90% das pessoas estão morando em áreas urbanizadas, aglomerados urbanos, e essas pessoas estão vivendo mais, né? Eu acho que a idade média hoje é em torno de 76 anos para mulher, 73 anos para homem, alguma coisa dessa grandeza. Ou seja, nós estamos vivendo mais numa sociedade urbanizada onde requer hábitos de consumo cada vez maiores, né? Você gasta mais dinheiro para viver numa cidade. Os serviços de saúde, alimentação, habitação são essenciais, não tem como viver sem isso. E as pessoas podem estar, vamos falar assim, esquecendo desse detalhe que é o envelhecimento da população e a falta de recursos financeiros para uma fase da vida onde a gente é menos produtivo, ou a gente tem menos energia, às vezes, para poder trabalhar, né? Então, as cooperativas têm essa preocupação com o próprio envelhecimento do seu quadro social e como é que a gente apoia esse cooperado numa fase da vida que ele vai precisar de muita solidariedade, mas também vai precisar de dinheiro, né? Vai precisar de recursos para poder manter alguma qualidade de vida. Então, é um pouquinho disso que a gente vai falar. Então, eu estou aqui com a Deca. A Deca é uma grande amiga, especialista em seguros, né? Então, essa questão da seguridade, né? de você ter contratos que, caso algo dê errado, possa te socorrer, né? Te apoiar no momento de dificuldade. Esse é um papel do seguro. E estou trazendo aqui também a Juliana. Juliana, minha amiga também de trabalho, minha colega de trabalho, onde a Juliana vai conversar um pouquinho para nós. Por que pensar em previdência, né? Em ter um fundo de previdência, por que isso é importante, né? Importante. Não é importante para o Cicobi, mas importante para as pessoas
que vão envelhecer, que vão precisar de recursos, vão precisar pagar remédio, pagar médico, ou se tiver saúde vai precisar viajar, vai precisar ajudar um filho, um neto. Então nós precisamos conversar sobre essas coisas, né? Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Marcos. Deca, há quanto tempo você já está trabalhando com a gente aqui? Aqui foi entre idas e vindas, já vai fazer 4 ou 5 anos já. Já faz um tempinho, né? Já. E a gente se conhece há mais tempo. Aí eu não vou nem falar, né? Já Senão eu entrego minha idade. O tempo que eu conheço você já dá uma aposentadoria. Da aposentadoria, Já dá, com certeza. Já dá para requerer uma aposentadoria. Com certeza. Juliana, você está trabalhando com a gente há quanto tempo? 2 anos, Marcos. Faz 2 2 anos. anos. Entrei no seguro, né? Como especialista de seguros. E agora estou na parte de negócios, que aí é tudo, né? Seguro, previdência, consórcio, todos os produtos ali no atendimento. Uma evolução, né? É. E você passou por banco também, não parece? Passei. Desde os 17 anos eu trabalho em banco. E foi a primeira cooperativa que eu trabalhei. É muito diferente. As pessoas sempre acham que é igual, mas é muito diferente. Eu entrei no HSBC com 17 anos. E aí fiquei 2 anos, depois fiquei 4 anos no Santander. E aí depois entrei na cooperativa. E a cooperativa chama assim que ela tem rabo de porco, orelha de porco, focinho de porco, mas não é porco. Não. Né? A gente tem tudo de Não. porco e não é porco. Até o atendimento. O atendimento ao cliente é diferente e a recepção do cliente com a gente também é diferente, né? Não é aquele... Eu sinto que no banco era muito... muito cliente até falava que ele não era um cliente, ele era um comprador de produtos, né? No banco era mais considerado assim. E na cooperativa não, na cooperativa a gente acolhe o cooperado nos acolhe, até porque ele sabe que ele faz parte, né, da cooperativa, são todos unidos, né? Não tem um fim lucrativo, então é diferente, é muito bom. Então eu conversava aqui na introdução que o Sicoob, enquanto um sistema, ele se preocupou lá atrás de olhar para esse público que estava dentro de cooperativa, e é muita gente, né? Acho que nesse momento são 8 milhões de cooperados no Brasil, só do sistema Sicoob, é muita gente. E lá atrás tomou uma iniciativa bem legal, que foi assim, preocupado com a perspectiva das pessoas não poderem contar com vamos dizer assim, a aposentadoria do setor público, né? Que é aquela do INSS, que paga assim, um valor módico, às vezes uma merreca, porque é só um salário mínimo, etc. Ou um benefício de prestação continuada, que é um auxílio quase que emergencial para que a pessoa que não tem recurso nenhum. Quer dizer, preocupado que as pessoas não dependerem só do Estado, eles criaram uma previdência própria com alguma vantagem para o cooperado, né? Porque também se fosse criar uma previdência cooperativa que fosse igual à do mercado, não teria diferença, né? Então, assim, dentro da legislação se criou uma previdência do Sicoob. E aí temos um problema, porque não é assunto fácil de conversar, né? Eu sei, por exemplo, que tem 2 siglas, PGBL e VGBL. Juro que eu já li sobre isso, juro que eu já conversei sobre isso, mas foge da mente. Eu não tenho a menor noção mais do qual a diferença. Eu preciso voltar a estudar para entender a diferença. Você pode resumir para mim? Claro. A Previdência é um investimento com contribuição mensal focada no auxílio da aposentadoria. E nós da Sicoob trabalhamos com as 2 disponíveis no mercado, a PGBL e a VGBL. A diferença basicamente é a forma como você declara o seu imposto de renda. Que na PGBL é indicada para quem declara o imposto de renda total. Porque você pode ter não é a palavra correta, mas pode abater, né? E aí você economiza. E o VGBL é para quem declara um imposto de renda mais simples. Mas também tem a diferença no saque. Na hora de fazer o resgate da Previdência, na PGBL, você vai pagar o imposto de renda referente ao valor total, do valor total investido. E na VGBL vai pagar o imposto de renda somente referente ao rendimento, só ao lucro, né? Então, a nossa Previdência pode ser contratada pelo aplicativo, mas a gente sempre indica o cooperado ir lá, conversar com a gente, sentar, porque na hora de contratar uma Previdência, tem todos esses detalhes, tem várias decisões, várias escolhas na hora. A primeira é a do fundo, se vai ser a VGBL ou a PGBL. A segunda é o perfil, se vai ser conservador, moderado, arrojado, que muda a taxa administrativa. E a terceira é o plano, se vai ser tabela progressiva, regressiva. Então tem bastante coisinha que na hora de contratar é legal, tá sentado lá na mesa com a gente.
A gente é bem legal, eu juro, senta lá que a gente explica tudo. E parece que não é uma coisa, né, Deca, para contratar rápido, né? Não, tem que pensar um pouquinho. É. Né? Não, é uma decisão para vida toda, Porque né? é lá na frente que você vai ver a diferença, né? E eu estava assistindo um curso no Cicobi Universidade esses dias e eles até brincaram que, qual é o melhor período para você contratar, para você fazer uma previdência? É ontem. Mas como não dá, então o mais rápido possível, porque o tempo na previdência conta muito. Então, quanto antes você começar, mais vai fazer a diferença lá na frente, né? Ô, Deca, você fez algum plano desse tipo na sua história? Tenho. Você tem? Tenho. Já resgatou, Deca? Não. Ainda não? Eu uso ele como uma coisa para estar lá. Mas eu não resgatei, porque eu aposentei. E eu deixei ele lá paradinho. Porque eu fiz o VGBL. Eu até descobri que o VGBL tem como você restituir o imposto de renda, que todo mundo fala que não. E pode ser restituído. Dá um se pouquinho você vier a diferente, sacar. né? Uhum. Legal. Então, assim, nós temos aqui alguém que já tem, né? Dá mais tempo. Né? E temos aqui alguém que é muito... Até você é muito novinha, né? Você não tem. Ainda não, mas eu preciso, urgente. Eu porque tenho vai fazer 20 diferença. anos. 20 anos. Eu tenho 18, Marcos. Porque olha só o seguinte, né? Se a gente olhar notícias recentes, né? No último ano, você tem brigas, até tipo assim, os franceses estão brigando lá porque a aposentadoria deles vai mudar e passar para uma outra idade, sei lá, de 60 para 64 anos, sei lá, uma briga dessa. O Brasil mudou pouco tempo atrás, gente, saiu de 62 anos para 65, uma coisa assim. Então já todo mundo sabe hoje, quem for mais jovem, que não tem choro. Antes dos 65 anos, não pode contar com aposentadoria como uma renda. Isso é dado como certo. E ainda a gente sabe que a renda do Estado é limitada. Vai pagar o quê ali? O teto, acho que são R$7.000. Então, se o seu padrão de vida já custa hoje mais que R$7.000, na melhor das hipóteses, se você tiver uma aposentadoria no teto do NPS, no INSS, você vai estar recebendo 6 mil e poucos reais, porque tem desconto ainda esse negócio. Quer dizer, já não daria para... E aí, começa a ter as alternativas de investimento. Tem muitas, né? Tem muitas. Mas a previdência privada parece que ela oferece alguma coisa de maior sossego. Né? Algo que, sei lá, vai cair na tua conta, chova ou faça sol, chega naquele dia, está lá o crédito para você. É isso que eu estou pensando? É, a garantia. É porque, sei lá, você tem uma casa alugada e alguém te paga um aluguel. Tudo bem, o cara está pagando aluguel lá, é um reforço de caixa. Foi tua opção. Vou viver de aluguel depois, quando eu tiver idade. Mas o dia que o inquilino tiver a calha entupida, o dia que ele deixar o imóvel, tiver que reformar a casa, você vai estar não só não entrando o recurso da casa que você eventualmente alugou, como ainda você vai ter que dispor de recurso para fazer manutenção daquele capital. Né? Ou seja, você continua trabalhando. E me parece que a Previdência oferece uma outra coisa. Quer dizer o seguinte, se você fizer o seu planejamento direitinho, vai cair na sua conta o dinheiro que você precisa para levar uma vida digna nessa fase importante da vida. É isso, será? Sim, e a gente não sabe também, né? A gente precisa se programar porque eu fiquei mais velho, cheguei na idade, e infelizmente descobri uma doença, vou depender dos meus filhos. É muito gasto, é muito custo. Então, a aposentadoria, o INSS, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes não supre, né? Depende, principalmente quando a pessoa vem adoecer, depende. É complicado. Então, a Previdência é uma garantia. Você se programou, chegou na hora do resgate, você não tem que se preocupar se vai ter um inquilino, se não vai ter um inquilino, o que vai acontecer. O dinheiro vai estar lá na conta, na data escolhida, certinho, para cumprir. E uma dúvida que eu tenho, não sei qual das duas pode ser. Você recebe pelo resto da sua vida ou você recebe isso por um período? É escolha. Na hora da contratação, você escolhe. Se você quer receber... A gente tem a opção de sacar 20% do valor à vista e receber 10, 15, 20, 30 anos. Ou tem a opção de resgatar 20% à vista e o restante diluído para o resto da vida. Ou a opção do valor total diluído para o resto da vida. A diferença é,
Se você colocar um período, saquei um valor, independente ou não, mas recebi por um período, se acontecer alguma coisa, você vier a falecer, a sua família consegue resgatar o restante do valor acumulado. Agora, se você colocar para receber para o resto da vida, você recebeu um mês e infelizmente faleceu no outro, a sua família não recebe mais valor. A sua família, ela não fica com essa pensão? Não fica. Ela fica com o restante do que tiver de saldo. Mas ela levanta o saldo? Não, ela só levanta o saldo se você escolher para receber por um período. Se escolher para receber para o resto da vida, ela não pega mais. Aí você entra num risco. Aí, isso, é um risco. Receber para o resto da vida, você assume. Não entra em inventário, né? Conta a história, então, o fundo, na verdade, a Previdência é um fundo, na verdade. Sim, é um fundo, né, de Previdência, administrado por alguém, né? E esse fundo acumula, sei lá, em 30 anos, uma grana. Essa grana é sua, dependendo do contrato, porque se ela for, então, um contrato pelo resto da vida, na verdade, aí a grana já fica com o fundo. Isso. E em troca ele promete que vai pagar você até o último dia da sua vida. Isso, né? Isso mesmo. Beleza. Aí, essa ideia do inventário, como seria assim? Tipo, eu fiz um plano de previdência privada. Eu não cheguei a ter idade para usufruir dele. Eu, sei lá, tenho um acidente, morro antes. Esse dinheiro se perde? Não. Você pode colocar herdeiros legais para receber o valor, ou você pode escolher uma pessoa herdeiro única. Chato, como colocar. Isso. Não, ser herdeiro legal ou herdeiro chato. Pode escolher, selecionar lá a pessoa exata. Indico o beneficiário. Pode indicar o beneficiário, os beneficiários, né? Ou colocar herdeiros legais. Mas se vier a falecer durante o período da contribuição, pode resgatar sim. Aí esse resgate é total, será? Total. É total. Interessante. E aí não entra no inventário, né, Deca? Não. E pode ser feito através de aporte único ou aporte mensal, né? Um aporte único, você coloca um valor, tipo, vou guardar 100 mil reais. Eu faço aporte único, não preciso contribuir todo mês. Ou pode até fazer. Deixa eu entender. Pera. Então, assim, vamos lá. Desculpa a pergunta básica, pessoal, mas não é só pelo espectador, não. É porque eu estou preocupado, né? Eu estou com 56 anos nesse momento. E uma expectativa de viver até 58, portanto, bem otimista. Mas assim, tem família, tal. Se eu vendesse um imóvel e ao invés de pegar o dinheiro da venda de um imóvel, fazer um investimento num produto bancário ou de cooperativo, o título do governo, eu poderia pegar todo esse dinheiro e de uma única vez colocar num fundo de previdência, é isso? Sim. E aí eu vou esperar quando que eu vou começar a receber? Você que coloca também. Você também coloca. O contribuinte que decide. Mas tem um pedágio? 10 anos, 5, 6? 10 anos. 10 anos? 10 anos. Então se eu estou com 56, tivesse, sei lá, vendi um imóvel de 300 mil. Pego esses 300 mil, coloco no fundo de previdência, espero 10 anos, com 66 eu começaria a receber uma previdência. O valor. Entendi. E se eu falecesse com 58, que é o plano, se eu falecesse muito jovem, a minha família levantaria esse recurso sem ter que passar por inventário. Ter que gastar um dinheiro no inventário. Porque o negócio de inventário, gente, não sei se vocês tiveram essa experiência, é um negócio meio custo, traumático, é caro, burocrático, lento, né? É um negócio realmente. Então, e é difícil, meninas, conversar com alguém que é mais jovem sobre o futuro. Como é que vocês abordam uma pessoa para falar sobre o futuro? Na verdade, eu acho que hoje em dia muita gente nova está preocupada. E os pais também, mas muita gente nova está preocupada, porque a gente sabe que está cada vez mais difícil a aposentadoria, né? Tem muita gente sofrendo, lutando para aposentar, porque está ficando cada vez mais longe. Então, o pessoal está mais preocupado. Você vê que tem muita gente nova adquirindo imóvel hoje em dia. Muita gente nova. Os meus pais demoraram para adquirir um imóvel. Hoje em dia, meu irmão tem 21, comprou um apartamento, porque, não, vou comprar, porque vai saber lá na frente. Tá. Então, o pessoal... E muita gente que procura a Previdência na cooperativa são pessoas novas que procuram pensando, e se eu tiver um filho lá na frente, eu quero deixar esse recurso, às vezes para acumular recurso para estudo do filho, mas o foco na aposentadoria. Eu vou fazer porque eu quero ter um filho e eu quero ter uma reserva boa quando eu aposentar para não dar trabalho, para eu não sei se eu vou aposentar.
E o fato de depender, nossa geração não gosta de depender, né, Marcos? O fato de depender... A sua talvez não, a minha mais velha não é a mesma que a sua, não me põe no meio do barco, não. Não gosta de depender, então muitas vezes procura com medo dessa aposentadoria, dessa incerteza. A geração nova, eu acho que já entendeu que não vai ter isso. Porque a tendência é mudar mais vezes nós temos uma reforma de Previdência Social no Brasil, pelo menos a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, eles fazem uma conta, que chama cálculo atuarial, eles projetam, descobrem que o problema é enorme, criam alguma mudança de regra, e aí ficam uns 10 anos em cima daquelas regras. Passam os 10 anos, eles fazem outros cálculos, vê como é que está a pirâmide etária do brasileiro, como é que está a contribuição, ajusta e depois mais uns 10 anos. Você pode ver que é uma confusão eterna, né? Quer dizer, nós tivemos uma reforma lá nos anos 90, depois tivemos outra nos anos 2010, sei lá, e agora outra agora mais recente. Então é o seguinte, se você puxar um ano, uma pela outra, de cada 10 anos é necessário refazer as contas e ver se a Previdência aguenta. E cada vez mais as pessoas recebendo o piso, né? Um mínimo, né? Quer dizer, que agora foi para R$ 1.320, né? Tem gente que na fase mais final da vida, isso não vai dar para pagar a conta da farmácia. Né? Um plano médico, se quiser contratar um plano médico, e mais a medicação não dá conta. A gente percebe assim que a procura é com o objetivo da Previdência. Mas a gente observa também que é para ter um recurso que, se eu precisar ou tiver uma doença ou até mesmo precisar afastar, né, pelo INSS. Precisar afastar, eu tenho de onde recorrer. Então, a gente observa que a procura é nesse sentido. Tá, então me explica direito. Então, assim, não é só o Fundo de Previdência, então não é só para te dar uma mensalidade a partir de uma certa data ou quando você morrer, sua família tem um recurso. É possível acessar esse recurso também em caso de doença ou outro problema? Ele é focado no auxílio da aposentadoria, mas tive uma doença no meio da vida, infelizmente, preciso afastar e está complicado de afastar pelo INSS, você pode resgatar o valor total. Pode ir lá resgatar o valor total. Tudo bem, você vai cancelar a Previdência, mas você tem um recurso guardado, né, para esse... Porque às vezes a pessoa prefere fazer a Previdência que é um seguro de vida, lógico. Prefiro fazer a Previdência, que eu vou aposentar lá na frente. Então, entre pagar o seguro de vida e pagar a Previdência, eu tenho mais condições, eu vou juntar tudo e vou pagar a Previdência. Então, se descobrir uma doença, para passar por um período complicado, ele pode resgatar esse valor. Esse capital lá ainda continua ligado ao CPF daquela pessoa, né? Sim. E a pessoa... E a pessoa é um investimento, né? Está acumulando um recurso, então ela nunca vai perder. É para a minha aposentadoria, mas eu tive uma doença, eu vou resgatar. Ela vai resgatar um valor bom, ela vai resgatar do investimento. Então, é um recurso, né, para pensar também caso vier acontecer alguma coisa. Bem, nós estamos falando que quem quiser, vamos recuperar quem está ligando agora. Se a gente pensar que a pessoa, que um indivíduo, um homem e uma mulher, preocupado com o seu futuro, desconfiado que a Previdência Pública não dará conta das suas necessidades, ela pode formar capital, ou de uma vez só, ou parceladamente, usando uma previdência privada. A gente conversou que o sistema Sicoob tem a sua própria previdência privada, provavelmente com uma taxa de administração mais baixa, qualquer coisa do tipo. Mais atrativa. Como a seguradora é própria, né? É mais atrativo. Então, beleza, a gente vai tocar nesse assunto. Mas me parece também, com um processo educativo, assim, também não adianta você querer pagar uma previdência privada se o seu orçamento doméstico ou o seu orçamento pessoal já não tem sobra de recurso. Porque aí você estaria fazendo uma dívida para querer ter a previdência. Isso não me parece ser uma coisa interessante. Né? Como é que conversa com as pessoas? Olha, primeiro você tem que estudar se o seu orçamento comporta mensalmente você ter esse compromisso com a Previdência. Como é que aborda isso com as pessoas? É complicado, porque muitas vezes as pessoas querem, né, pensam em se programar para o futuro, eu estouro o cheque especial para pagar o troço. Nem consigo fazer a Previdência se estiver com o cheque especial estourado, não consigo. Não dá para transmitir. A pessoa tentar fazer pelo aplicativo, a hora que vê que tá, porque não tem como você fazer um investimento estando negativo, né? Se você não tem para investir, na verdade. Exatamente. Aí a pessoa tem que primeiro se educar, né? Colocar tudo em ordem,
pode ir lá, a gente ajuda, vamos conversando. Educação financeira. Vai fazendo educação financeira. É a velha, né? Educação financeira. Eu acho que tudo passa por isso, porque senão fica tudo sonho de uma noite de verão, né? Tipo assim, você passa um carro bonito na tua frente, fala assim, olha o carro que eu desejo, olha que bonito, olha lá meu carro lá. Né? Ok, o sonho é legal, né? Só que a próxima etapa é olhar para dentro, né? Agora deixa eu me organizar. Tem que se planejar, né? Para ter uma reserva, para poder, o dia de manhã, ter esse automóvel que eu desejo, ou ter essa aposentadoria que eu desejo. Agora é necessário se rever um pouco, né? E precisa ter disciplina, gente. Ou pode ser indisciplinado. Mas a pessoa pode também, Marcos, vamos supor, eu quero começar a contribuir com R$50. E daqui um ano minha situação melhora e eu quero aumentar essa contribuição. Ele pode, ela é maleável. Por que você tocou num valor tão pequeno assim? É possível com esses valores baixinhos assim? Você que determina quanto você quer guardar por mês. E qual o seu objetivo. Tá. De repente, eu quero o estudante que está chegando ali, ele quer para comprar um carro mesmo. Tá. Ele está formando um capital. Então, hoje eu posso R$50. Aí, daqui amanhã eu arrumo troco de emprego, ou a minha bolsa está pagando mais, eu vou pagar R$150. E aí, daqui 10 anos, ele fala, não, eu quero aumentar, está chegando perto de aposentar, eu quero aumentar meu aporte e quero fazer para a vida toda. Ele pode mudar. O plano é maleável durante a vigência. Ele pode fazer aportes também. No meu recebi 13º, quero guardar um pouco. Pode. Além da contribuição mensal. Recebi participação de lucro da empresa, quero guardar uma parte. Pode. Vendi um rim. Vendi um rim. Vendi um carro para guardar. Pode. Ainda bem que o programa tem cortes, viu? Tá tranquilo. Por favor, viu? Tem uma editoria boa. Por favor. Mas assim, dentro do nosso bate-papo e tentando descontrair um pouco, porque falar de idade avançada, falar de doença, falar de morte, é claro que é um assunto que é da vida, né? Tem que ser enfrentado, até para poder entrar no radar e ver como é que eu soluciono essa perspectiva, né? E brincar um pouco, às vezes uma brincadeira até de mau gosto, mas enfim, brincar um pouco faz parte um pouco também da gente lidar com esses assuntos que são mais delicados, de tentar tirar um pouco a atenção desse assunto. Mas olha, eu estava achando antes da entrevista que era valores mais significativos, honestamente. Estava achando que... Aí quando a Deca falou, pode ser um valor menor e você começa o hábito de guardar. E qual a diferença da poupança? Por que a pessoa não faz uma poupança então já direto? Porque o rendimento é maior da previdência do que da poupança. Mas deve ter outra coisa. E a poupança, ela vai para inventário. A previdência não vai para tem inventário. os detalhes da legislação. Então... E você tem a possibilidade de, no futuro, mudar como aposentadoria. A poupança, não. A poupança, não. Você, no máximo, vai fazer sacar todo mês que você precisa. E são intenções diferentes também, né? A previdência e a poupança. A poupança está ali de livre acesso, você saca o dinheiro que você quiser. Tem esse negócio da necessidade que surge ali, sei lá, vou fazer uma viagem, já vou mexer na minha poupança, né? Aí você já abre a poupança. Mas você já não mexeria com tanta facilidade na sua previdência. Não, a previdência tem que solicitar o resgate, você vai pagar imposto de renda sobre o resgate. Então, é um pouquinho mais complicado para você sacar. Então, a pessoa repensa, né? São outras intenções. A poupança é mais um dinheiro emergencial que está ali de fácil acesso. Juliana, você acha que é uma decisão individual ou uma decisão, sei lá, familiar, sei lá, do casal? O que você acha? Eu acho que é individual. É individual? Eu acho, na minha opinião, é individual. E todo mundo deveria pensar, não só as pessoas que estão mais próximas de aposentar, mas pessoas mais jovens mesmo, até eu, assim. Todos nós deveríamos pensar nessa ideia. Eu acho que ela é individual e do homem. A mulher não pensa nisso. Você acha que o público que se interessa por isso normalmente surge mais o público masculino do que feminino. Então nós estamos falando o seguinte, sei lá, uma pizza custa de média qualidade R$70, sei lá. Então você está falando que a partir de uma pizza por mês é possível criar o hábito de formar uma previdência privada, é isso? Isso, de auxiliar a sua aposentadoria. Legal. Isso mesmo. Uma outra coisa aqui. Por que a previdência do Sicoob, no que ela se diferencia de outra previdência, sei lá, do Banco do Brasil, do Banco Itaú,
dos bancões que tem por aí? As taxas. Nossas taxas são mais atrativas ao mercado. Quando você fala taxa, a taxa que remunera o dinheiro ou a taxa que cobra para administrar o meu dinheiro? Para administrar. A gente tem os perfis, conservador, arrojado, moderado, e cada perfil tem uma taxa... que é o meu perfil. Cada perfil tem uma taxa diferente, que são fundos diferentes, e a nossa taxa é mais atrativa ao mercado, bem mais. Como a taxa do seguro, a taxa do consórcio, a nossa taxa por de ser uma previdência. cooperativa, o que ela cobra para administrar o fundo, em geral, é mais baixo que o mercado. Bem mais baixo que o mercado. Tá. E por ser uma seguradora própria que é ligada à cooperativa, porque o Cicobi é Cicobi seguradora. Tá. Então ela é focada para cooperados. E como uma cooperativa não visa fins lucrativos, Tá. ela pensa em taxas mais agressivas que o mercado opera. Ok. E a pessoa tem alguma coisa assim com restrição de saúde? Eu estou enchendo pergunta aqui porque eu não sei mesmo. Quer dizer, olha só, se a pessoa já tem doença, se a pessoa já tem uma doença pré-instalada, não tem esse investigação? Não, na Previdência não. É diferente do seguro, porque um plano de saúde vai ver. A VGBL é vida global, e aí as pessoas sempre acham, né, que tem a ver com seguro, e aí não... eu tive uma doença, eu não vou conseguir fazer. Não dá para fazer porque a Previdência ela se encaixa mais num investimento do que num seguro. Então dá para fazer sim. Isso, tranquilo. é porque um seguro de vida, por exemplo, tem essa investigaçãozinha, né? Tem que preencher o tem esse cuidado perfil. aí, né? Sim. O plano de saúde também faz esse cuidado, saber Sim. quem está entrando no plano de saúde e em que estado que ele entrou no plano de saúde. É um pouco assim, não é isso? Tem que preencher a declaração de saúde. Aí na Previdência não. Na Previdência você já não preenche a declaração de saúde, preenche o perfil de investidor. Porque a Previdência é um investimento. É um investimento. Isso. É diferente. Bem, Juliana, a gente encontra você aonde? Você fica em qual unidade da Cred Assisc? Na Avenida Salum, número 526, de esquina com a Travessa 2. Aqui em São Carlos, na Vila Prado. Na Vila Prado, isso. Tá. A DECA agora está aqui na nossa unidade, sede, na Avenida São Carlos, né? Junto comigo aqui. Eu não sei o número. Número 2323. 23. Tá bom? Aqui no centro de São Carlos. A DECA fica aqui também. É importante ter uma pessoa, pelo menos com as informações, né? Como diz assim, processo educativo, né? Porque e ainda que a pessoa, deixa eu conferir se a gente está fazendo direitinho a lição de casa, ainda que a pessoa não queira comprar nada conosco, não queira ser membro da cooperativa, porque ela não queira adquirir nada, mas ela queira saber como funciona o produto. Juliana, você dá atenção para essa pessoa? Claro, estou à disposição. Não. Pode me procurar lá, a gente conversa, a gente... Porque é um lance seguinte, nós temos uma missão educativa, né, que é assim, transformar cada funcionário de cooperativa de crédito uma espécie de professora, né? Uma espécie de professor. Quer dizer, vai lá e fala, olha, eu não sei. Com todo mundo que eu converso, ele é interessado em me vender algo. Com quem que eu converso aqui que não esteja interessado só em venda, esteja interessado em conversar comigo, né? Que nem no começo você me perguntou a diferença, né? Eu já trabalhei em banco, uma das diferenças é essa também, que a gente não está ali para vender, a gente está ali para apoiar, para instruir o cooperado, né? Ele senta na mesa muitas vezes, a gente poderia oferecer, olha, faz o seguro disso, seguro daquilo, não, a gente vai conversando, vai entendendo as necessidades, eles vão conversando com a gente, e muitas vezes eles pedem, olha, eu tenho necessidade tal, e a gente vai enquadrando os produtos de acordo com as necessidades deles. Então é muito difícil o cooperado sentar na mesa. Na verdade, nunca senta na mesa e a gente fica enfiando o produto. Pode sentar lá, conversar. Eu queria saber, mas eu não vim para fechar, queria saber como funciona isso. A gente vai conversar, todos nós lá do atendimento, vamos explicar, porque a gente trata como um ser humano mesmo, né? Como um cooperado. É uma não coisa como... mais humanizada. Sim, eu com acho certeza. que um grande diferencial das cooperativas com relação a outros bancos é que parece até que a gente trabalha na contramão. Mas na cooperativa existe o olho no olho, o cooperado procurava a pessoa tal. E hoje os bancos você vê cada vez mais, você fala com central de atendimento e o robô que vai te atender. E na cooperativa não, você fala com a pessoa, ela te explica. Se você quer comprar, muito bem. Se não quer, também, a amizade permanece a mesma. Até porque não tem aquela pressão, vamos supor, do mundo num capitalismo mais selvagem, que é você faz, ou você dá o retorno ou você está fora do jogo. Não é bem essa a filosofia da cooperativa, né? A cooperativa é um negócio seguinte, junta um montão de gente para se ajudar.
Né? Eu falo assim, parece mais um condomínio do que um banco, né? É isso. Se a gente quer a piscina limpa, tem um custo para manter a piscina limpa do condomínio. A gente racha esse custo. Então é um pouco assim. Se a gente quer reformar o prédio, legal, vai ter um custo para todo mundo, né? Sobrou dinheiro do condomínio, o dinheiro é de todo mundo também, quer dizer, cada um na sua medida do que os outros. Hoje tem um banco aí que ele não atende mais telefone. Não atende mais telefone. Os gerentes, funcionários não atendem mais telefone. Antes o nosso responde até carta. Carta à mão, né, Marcos? Manda carta à mão. Nós mandamos no passado muito recente aqui umas cartas escritas à mão, porque nós tínhamos cooperados que não respondendo pelos canais normais, hoje normais, né, WhatsApp, telefone, e-mail, então, e às vezes mandando uma carta já feita assim, tipo na gráfica, a pessoa também talvez nem abriria o envelope e jogaria no lixo, mas a gente precisa levar uma mensagem para ele, né? A gente escolheu alguns lá e mandou o envelope à mão. Personalizado, né? Personalizado. Aí uma carta é mais rara. Funcionou, né? Funcionou, as pessoas leram. Funcionou. Legal, muito obrigado. Acho que dá para, nesse bate-papo, acho que não é o primeiro, porque é um assunto que deve ser recorrente, mas a ideia é que, me parece que a conclusão é assim, em São Carlos existe a Cred Assisc. A Cred Assisc é um coletivo de pessoas que tem o próprio banco, vamos dizer assim, entre aspas, mas também tem outras coisas que eu não sabia, muita gente não sabia, né? Quer dizer, tem um esquema legal, estruturado, um contrato que pode fazer diferença na minha vida, já que vai conseguir uma aposentadoria complementar à do INSS, por exemplo, e por um custo muito menor do que o mercado, né? Então é uma autoajuda, assim, né? Você ajuda a cooperativa a existir e a cooperativa ajuda você a resolver seus problemas e o seu planejamento e sua educação financeira. Aqui nós vamos numa educação já previdenciária, né? E contando com pessoas, né, que vão me atender de uma forma humanizada e que elas não estão tão pressionadas a cumprir metas, dar lucro. Então elas podem ter um olhar, para mim, um olhar mais sensível, realmente o que eu preciso, né? Não o que eu preciso comercializar, mas o que essa pessoa que está aqui na minha frente precisa, que orientação que ela precisa. E se não souber tudo, tem mais gente no time, né, Juliana? Sim, bastante gente. Lá no atendimento somos 3 atendentes e a Laís, que é a gerente. Aqui na Avenida tem o Fábio, mais 3 atendentes também, né? Isso. Quer dizer, se um não souber de um assunto, tenha paciência, o outro pode chegar a ajudar. Sim. Palavras finais, Deca. Fala um pouquinho, depois a Juliana fala. A gente volta para o outro bloco para falar só de seguros, tá? A gente vai fazer a conversa em 2 tons. Agora, se despede agora dessa gravação. Bom, eu quero dizer tchau para todo mundo e dizer que Previdência é eu tenho a minha, fiz há muitos anos, acho que vale a pena, seja como investimento, seja como aposentadoria. Pelo menos procurar entender um pouco mais da educação financeira, que é o que você falou. A gente começa novo. Então, essa galera nova aí, que está começando agora, eu acho que vale a pena... Pelo menos conversar sobre isso. Conversar sobre isso. Né? Ju? É isso, eu acho que a Previdência é necessária e quanto antes, né, melhor, porque, como eu disse, o tempo é a favor da Previdência. E eu convido todo mundo a tomar um café lá na Salum, aqui na Avenida, para conversar, para a gente instruir. Tem um simulador, chega lá, a gente simula, mostra como funciona. E eu estou à disposição. Tá legal. E depois volta numa gravação de outro episódio do Cred Assisc Cast? Claro. Então tá bom. Então a gente vai levantar outro tema, você vai me ajudar depois a gente gravar mais. Combinado. Muito obrigada, Marcos. Bem, pessoal, então assim, nós estamos fechando esse bloco do Cred Assisc Cast. Nós falamos sobre previdência privada e o que o Sicob, enquanto instituição, pode ajudar você, tanto explicando como é que funciona a previdência privada, quanto oferecendo ali uma porta de entrada nesse mundo através de uma administração própria de um fundo de previdência privada, né? A ideia é conversar sobre esses temas que, via de regra, tem muito pouca informação, às vezes, no dia a dia, mas vale a pena te dedicar algum tempo para aprender mais sobre isso. Se você gostou, compartilhe o material. Nós vamos ter também cortes aí espalhados pelas redes sociais.
Se você replica esse conteúdo, você ajuda a gente na divulgação, mas ajuda também a educar outras pessoas financeiramente, tá bom? Eu sou o Marquinho Martinelli, diretor-presidente da Cicobi Cred Assisc, e aqui coordenando uma entrevista com essas duas moças muito bonitas, nossas amigas de trabalho, a Deca e a Juliana, tá bom? Forte abraço para todos.